Em plena época de produção, o sábio Salomão chamou a atenção para as vinhas que estavam em flor. E ele fala bastante sobre as vinhas em flor, quando nessa época de produção a gente não pode nem podar as vinhas, nem podar nenhuma árvore. Quando a árvore está produzindo, a gente não poda. Não pode. Esse é o segredo do pessoal da jardinagem aí, né? Quando é época de produção, não se é época de poda. A época de poda é aquela época do inverno, é aquela época que a planta não está produzindo. Cada planta tem uma época para produzir o seu fruto, a dar flores. E Salomão, falando a respeito dessa produção, disse aqui no capítulo 2, o versículo 15: apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam a vinha, os vinhedos, porque a nossa vinha está em flor. A nossa vinha está em flor. O que estava acontecendo aqui? Era a época de crescimento, era a época de produção. Numa época de produção a gente tem que ter todo cuidado, tem que manter a adubação, tem que manter a rega, tem que manter tudo ali devidamente preparado para a produção. As vinhas estavam em flor. Eles cercavam as vinhas com telas, com bambus pequenos, com bambus de uma certa altura, para que os animais não entrassem. Comumente, as raposas entravam nas vinhas e produziam um grande estrago. Elas apanhavam, derrubavam tudo. Agora, nessa época da florada, muito cuidado, maior cuidado ainda precisava ter, porque já pensou, na época de produzir os resultados, aí começa a entrar os animais e destruir, e tirar a força, derrubar as flores, e tudo que está sendo preparado ali para aquela importante safra, o colher os frutos, os resultados. Então, o Salomão falou assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam a vinha. O que eram as rapozinhas? As rapozinhas eram os filhotes que entravam ali na vinha através das pequenas frestas que ficavam entre os bambus que cercavam a vinha. Então a vinha era toda cercada de bambus. As raposas grandes não conseguiam passar, mas as pequenininhas passavam. Então Salomão disse assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam a vinha. As pequenas vão entrando e vão fazendo um estrago ali também naquela plantação. Então Salomão falou assim: vamos tomar cuidado com as grandes, com as raposas grandes, mas vamos tomar cuidado também com as pequenininhas. Sabe que as pequenininhas parece que não são inofensivas, sabe, aquele pequenininho que parece que não é nada, parece que não vai produzir nada, não vai estragar nada, não vai dar nenhuma diferença. É aquele ali que está o segredo do negócio, é ali que reside o perigo. O pequenininho que aparentemente não vai ter nada, sabe? Ele entra devagarzinho, entra por um buraquinho pequeno, por uma frestazinha, por uma pequena oportunidadezinha, pode ser pequenininho, ele entra, e aí quando entra para fazer um grande estrago. Então, Salomão disse dessa maneira: apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam a vinha. Essas pequenininhas que vão fazer o estrago, sabe? As grandonas não tem jeito de entrar mesmo, porque tá tudo fechado para as grandonas. Mas as pequenininhas, sabe aquela coisinha que entra devagarzinho assim? Aquela coisinha que entra sorrateiramente assim, devagarzinho. As raposinhas, elas são pequenininhas. Isso aí não. Elas fazem um grande estrago. Se deixar entrar, elas crescem até lá dentro, viu? Elas crescem até lá dentro, porque elas vão se alimentar daquele fruto que a gente ia colher, daquelas coisas que a gente ia colher. Aí elas entraram ali e fizeram um estrago. Vamos tomar cuidado com essas raposinhas, com as pequenas raposinhas, porque elas produzirão grande estrago. Que o Senhor nos ajude. Se você puder, dá um like aí, deixa a tua digital e se inscreva no canal. Eu te agradeço muito, no nome de Cristo Jesus.